De Neemias capítulo 8, do verso 9, nós vamos ler até o verso 12. Vamos deixar a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida nesta manhã, a bênção de nós que já estamos em Tua casa, a bênção do aprendizado, do conhecimento, da submissão, da edificação, da alegria de louvarmos o Teu nome coletivamente. Também, ó Deus, por aqueles que ainda não vieram, ou por aqueles que não virão, mas que estão em casa por algum impedimento, que a Tua bondade, graça e misericórdia também nos alcance, para que sejam despertados para a adoração coletiva, meditação em Tua palavra, e, ó Deus, o anseio para a oração e comunhão com o Senhor. Fica, pois, ó Deus, conosco, falando ao nosso coração, o que nós te pedimos em nome do Senhor. Amém. Nós vamos ligar de uma certa forma Neemias 8 com 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz que sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E o livro de Esdras, o livro de Neemias, que é escrito mais ou menos aí pelo ano 530, antes de Cristo. Se você lê Esdras e Neemias, você vai observar que eles têm a mesma mensagem. É o final de um cativeiro de 70 anos, que eles estavam na Babilônia. E aí o Salmo 42 que nós já lemos, o Salmo 84, o Salmo 123, ele mostra que Israel está numa ansiedade de voltar para a casa do Senhor. O 42, o verso 3 e 4, ele diz que os inimigos diziam: onde está o Deus de vocês? E aí ele diz que o povo se lembrava e dizia que tinha saudade do templo do Senhor. Ele diz: eu me lembro de quando eu passava com a multidão de povo e os guiava em direção à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, era uma multidão em festa. O Salmo 123, verso 1, ele diz: alegrei-me quando alguém me disse, vamos para a casa do Senhor. A igreja de hoje, nós temos um grupo de gente que congrega, mas alguns dormem até mais tarde, alguns não. Parece que é uma apatia no geral. Algumas comunidades de hoje, elas cortaram a escola dominical, não tem mais escola dominical, querem só fazer culto, outros nem culto tem mais de manhã, concentram-se as reuniões só nos cultos da noite, porque é um outro tempo. Dizem que o povo fica em casa, não quer ir muito. Eu particularmente fico feliz quando eu vejo tantas crianças na igreja, porque os pais, avós trazem para a igreja, porque o Salmo 84 diz que os pais das andorinhas e os pardais encontraram ninhos na casa do Senhor. Nós adultos devemos encontrar aconchego na casa do Senhor para os nossos filhos. E ainda nesse contexto, o Salmo 126, ele diz: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Então, se Israel está no cativeiro, cerca de 70 anos, está voltando ou tentando voltar para Jerusalém, Deus vai usar o rei Ciro, persa, mas também tinha um domínio do seu mundo da época, para fazer com que o povo volte. E aí, quando você vê Esdras e Neemias, você tem algumas coisas que são extremamente interessantes para nós. Neemias coloca como o povo de Deus, como construtores de Deus, no mundo tenebroso, no mundo difícil, porque 1 João 5,19 diz que esse mundo jaz no maligno. Então Neemias e Esdras vão voltar com mais ou menos 49 mil pessoas, 932 que vai voltar de Jerusalém, ou da Babilônia para Jerusalém. Então você tem mais ou menos, a arredondar, um número de 50 mil pessoas. Vem o povo em geral, mas vem os levitas, vem os sacerdotes, e agora eles estão diante de um culto que começa da estrela d'alva até pela manhã, aliás, até meio-dia. Então nós temos um culto que mais ou menos de duração de 6 horas, se você ler todo o capítulo 8, e diz que todo o povo estava embaixo, como numa praça, entre adultos e crianças, e aí tem os levitas, os sacerdotes, e aí tem Esdras, tem Neemias,
e eles estão ensinando o povo na palavra do Senhor. E eles ensinam durante toda a manhã, de cedinho até meio-dia. E eles estão lendo a palavra, estão lendo o Pentateuco. E aí eles entendem isso. Lembrando que eles tinham ido para o cativeiro porque tinham se esquecido de Deus. E agora, durante 70 anos, eles estão aprendendo o Salmo 137. Diz que eles não cantavam ao Senhor, eles se fecharam, se ensimesmaram, não tinham alegria, não louvavam. Eles chegaram a dizer: nas árvores que lá havia, pendurávamos as nossas harpas e chorávamos. E ele dizia: se esquecermos de Jerusalém, que se grude a nossa língua no céu da nossa boca, porque o povo que nos levou cativo dizia: cante um cântico do Senhor para nós. E ele dizia: nós não vamos cantar. Então a igreja hoje tem liberdade de cântico, de adoração coletiva, de se levantar e vir à igreja. E alguns parece que numa apatia espiritual, têm outros afazeres, outros compromissos, vão deixando, vão ficando também encolhidos, longe da comunidade, despreza o culto coletivo. Quando você vê o Salmo 42, o Salmo 84, há um desejo ardente de estar na casa do Senhor. Israel chegava a dizer: que se grude a minha língua no céu da minha boca, se eu me esquecer de Jerusalém. E aí quando ele escreve o Salmo 126, que é essa libertação, que eles voltam, se você ler o primeiro capítulo de Esdras, você vai entender isso. Eles vão dizer que havia 3 reis, e agora Deus usa o Ciro para que eles sejam libertos. Neemias é copeiro do rei na Babilônia, e ele diz: a cidade de Jerusalém está em grande miséria, os muros caídos, os velhos estão lá, estão em miséria. Ele diz: olha, se eu me esquecer de ti, que se grude então a minha língua no céu da nossa boca. E então eles vão ser induzidos a voltarem para Jerusalém. E aí eles voltam e vão organizar, primeiro, construir o muro, reconstruir o templo, construir 2 grandes corais, organizar o colégio sacerdotal, organizar a Páscoa. E eles vão então cantando ao Senhor. E quando o povo entende nesta consagração, mas até chegar aqui você vai encontrar que havia o Sambalá, os Tobias, os que não queriam o bem do povo. Houve uma pressão, uma dificuldade. Então os construtores de Deus, eles devem enfrentar os adversários primeiro com oração. Neemias diz: o rei perguntou se nós queríamos ajuda, e ele disse: mas nós tivemos vergonha, porque nós já tínhamos dito que a boa mão do Senhor era conosco. Então eles tiveram vergonha de pedir ajuda. E hoje nós temos muitas comunidades ou igrejas pedindo ajuda do poder político para se manter. A igreja não precisa de poder político para ela ser vencedora. A igreja é independente desse poder econômico, político, mas é dependente do poder de Deus. A esses construtores, eles têm disposição para o trabalho. Tanto Neemias, Esdras, Zorobabel, tantos outros, como nós hoje, precisamos ter disposição ao tempo, às dificuldades, às lutas contemporâneas, mas os adultos precisam despertar pela manhã e dizer: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ir à casa do Senhor, porque caso contrário podemos nos esquecer. E com o tempo, conforme o tempo passa, parece que as coisas vão mudando na igreja do Senhor. Alguns adultos, alguns vão se esquecendo, acham que, olha, a criança vai chorar, criança dá trabalho, outros assim está frio, ou então está quente. Mas nos tempos de hoje nós temos todo o conforto: ar-condicionado, banco fofinho, né? Som, né? Banheiros, água. Tem crente que tem muita sede, né? Tem que ter sede de Deus, não de água. E o crente bebe em casa, misericórdia. Tem noite que é um vulco no rumo do filtro, né? Qualquer dia eu vou cortar aí 1 mês a água na igreja, né? Para ver se algum cristão tem algum piripaque de sede. Porque no tempo que a gente ia para a escola dominical, alguns anos atrás, não havia banheiro, não havia água na igreja. E ninguém levava também garrafa d'água. Não estou dizendo que não é para hidratar, principalmente os que já passaram aí dos 20. Mas a gente tomava água antes de ir para casa, ia para a igreja, ia ao banheiro, ia para a escola dominical e só na volta ia tomar água. Mas hoje é de 5 em 5 minutos, né? Preciso tomar água. Então é preciso ter reverência no culto, na adoração.
Às vezes quando você levanta para ler a Bíblia, alguém levanta para ir para o filtro. Vai depois, meu Deus do céu. Depois da leitura bíblica, segura. Mas abre a Bíblia, vamos sair. Às vezes já vi aqui também no Ministério Louvor, cantamos, vamos ler a Bíblia, o outro sai, vai tomar água. Espere ler a Bíblia, espere orar, depois você bebe, não vai dar para desmaiar depois, né? Então a vontade da igreja nesse mundo difícil e complicado, que diz, olha, primeiro é preciso enfrentar os adversários com oração, depois é saber que precisa ter disposição para realizar o trabalho, e não desanimar nem com os inimigos, nem com os opositores do dia a dia, né, que se tem. Então, quando você lê o Salmo 126, você descobre que no contexto do 42, do 84, do 123, o 126, ele vai dizer que grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Ele disse, muitos verão essas coisas e também glorificarão o Senhor, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo os seus feixes. Então Israel está na Babilônia, e ele diz que chora, e eles andavam, e eles não cantavam, mas eles estavam sempre lembrando de voltar para Jerusalém. E agora ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós andamos chorando, mas estávamos semeando esperança e desejo de voltar. E aí eles voltam para cantar ao Senhor. E agora, depois de um culto de 6 horas aproximadamente, eles começam a chorar, porque eles entenderam a lei do Senhor. E aí Neemias e os levitas, que são os cantores, vão confortar o povo, dizendo, não planteeis, não choreis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ide ao encontro de outros que não tem nada, então leve carnes. Ele disse, leve bebidas doces, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não os entristeçais. Verso de número 10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas, eles fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. O domingo é um dia santo, é um dia dedicado ao Senhor, é um dia de alegria. Não devemos nos empolgar com outras atividades, a não ser primeiro ir à casa do Senhor, depois passeio, depois outras atividades, mas é preciso que tenhamos a alegria no coração para irmos à casa do Senhor, e levar principalmente nossos pequenos, aqueles que estão debaixo de nossa jurisdição doméstica, para que na casa do Senhor a gente se alegre, e a gente fique cada vez mais com o coração dedicado ao Senhor, porque nós somos, para com Deus, construtores de Deus, num mundo que jaz no maligno. E aí sabemos que há inimigos, e aí nós enfrentamos com oração, e aí não ficamos desanimados, porque há os adversários, e porque há os opositores tudo contra, seja o tempo, seja o clima, mas nós queremos ir à casa do Senhor. E por fim, a disposição e a vontade de estar na casa do Senhor, porque o ajuntamento do Senhor, a Bíblia diz no Salmo 133, que o Senhor ordena a sua bênção, e a bênção para sempre. Que Deus continue nos abençoando. Depois, irmãos, leiam Esdras e Neemias, são 2 livros pequenos, mas é um livro que, os 2 livros narram o final do cativeiro, a volta para a terra natal, a alegria, o desejo deles estarem juntos de novo na casa do Senhor. Então, se nós temos a oportunidade hoje, né, de estarmos na casa do Senhor, então devemos nos esforçar e enfrentar, porque os dias são maus. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez nós queremos agradecer o Teu nome, porque estamos em Tua casa, porque aprove o Senhor nesse dia, nos dá ânimo, força, coragem para estarmos com a família na casa do Senhor. Por isso, Deus, continua nos abençoando e dando ao nosso coração o desejo de ir e vir à casa do Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ser...